efetivamente a reunião, queria só fazer um comunicado a vocês. A equipe de governo aberto passou por algumas mudanças recentemente e vem passando, e agora que a gente, né, azeitou de novo a equipe, a gente já está com a nossa grade. Então, antes, dentro dos planos de ação, eu tinha apresentado para vocês o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, ele vai ficar ausente da prefeitura durante um período, ele é funcionário de carreira, ele está de licença. Então, quem assume aqui, junto com o Luan, comigo, esses trabalhos do Plano de Ação em Governo Aberto é o Bruno Venâncio, que vocês já o conhecem. O Bruno, ele foi da nossa equipe do Agente de Governo Aberto, ele foi da nossa equipe de projetos, e agora o Bruno está dentro do Plano de Ação e das parcerias internacionais que a gente tem aqui. Lembrando que o Bruno também é o nosso case de sucesso, ele começou conosco como estagiário e hoje é servidor comissionado que está aqui conosco. Então, o Bruno que vai fazer essa frente dos planos de ação de agora em diante. Até a Obrigado, gente. Paty. A gente... Oi, desculpa, Bruno, pode continuar. Não, que isso. Obrigado, Paty. É um prazer, gente. Tô aqui pelo que precisar. Então, vamos lá, Luan, fica à vontade, por favor. Beleza, acho que podemos começar a reunião. É como de costume essa pauta, né? Nessa a gente vai discutir basicamente o início da formulação do Balanço Anual de 2023, né? Como aconteceu no ano passado, né? Que foi a discussão iniciada por volta de junho, julho, né? E as outras pautas, e por fim, o monitoramento do plano de ação, né? Que cada coordenador de cada GT fala sobre os últimos andamentos de cada compromisso nos últimos 2 meses. Mas antes, tem a pauta da última reunião, que aconteceu em abril para aprovar, né? Vou colocar aqui o link no chat. Aí vocês podem aprovar pelo chat, ou se vocês verem algum erro ou alguma inexatidão dentro do documento, podem comentar também, né? Só para a gente aprovar, né? Para depois a gente subir, como é feito lá no... Para a gente subir no processo do SEI, do fórum. Deixa eu ver aqui. Copiar. Cadê? Pronto, coloquei no chat. Acho que podemos prosseguir, né? Esse é o cronograma das próximas reuniões, né? Hoje é de junho e o próximo vai ser dia 23 de agosto, que também vai contar com o monitoramento trimestral do que a gente faz na UGP, né? Ou seja, a gente faz o levantamento das ações que foram feitas dentro dos compromissos e aprova durante a reunião do fórum. Agora, como vocês já tinham visto, lá no planejamento inicial do plano de ação, elaborado lá no início desse ano, a gente tinha decidido colocar como junho como o início da gente aceitar sugestões e da gente começar a discussão de como seria o balanço anual desse ano, né, que vai ser de 2023, que vai ter como período setembro até outubro desse ano. E o balanço desse ano está previsto para lançar só em novembro ainda, né? Mas desde já é interessante pegar sugestões suas, né? Para formular, né? Como vai ser o balanço anual desse ano. Aí só para relembrar vocês, né, o balanço está disponível na apresentação, né, em link aqui que está aberto, e contou com dois eventos dois eventos de divulgação, né. O primeiro a gente fez numa reunião do próprio fórum, né, que foi em 26/10, e foi online. Aí o segundo foi já com o balanço anual já escrito e postado no nosso site. A gente fez um evento presencial lá no edifício Martinelli, lá no dia 30/11. Aí, visto isso, né, e toda a estrutura do balanço anual do ano passado, né, a gente está coletando sugestões suas de como a gente poderia melhorar nesse ano para criar o balanço anual, do que pode ser feito de uma maneira diferente, sugestões.
Aí eu abro aqui para vocês falarem, né? Se vocês tiverem alguma sugestão. E só para ilustrar aqui é como foi a estrutura do documento escrito do último balanço anual. Não sei se É. vocês querem falar alguma coisa. Então, nosso objetivo é medir com vocês se a gente segue no mesmo formato e se prepara para fazer um trabalho como foi feito no ano passado, ou se tem proposta de mudança, algo que a gente pode melhorar. Inclusive, se querem mudança, né, no evento de divulgação, se vão continuar a ter essa estrutura do que nem aconteceu no último balanço. Ah, pode falar, Carol. Ali. Oi. Eu assim, para mim tá muito difícil de participar, porque ou eu tô com as minhas filhas, ou eu tô correndo para deixar elas em algum lugar ou pegar elas em algum lugar. Então, se fosse possível nos eventos ter alguma estrutura que acolhesse as crianças e que não ficasse dependendo de mim, sabe? Porque se eu vou no evento com as minhas filhas, acaba que eu tenho que ficar olhando elas e não consigo participar. Então, assim, eu me sinto muito excluída por causa dessa situação. Eu entendo que as outras mães também não conseguem participar por causa disso. Então, se tivesse alguma forma de ter alguém, algum espaço que cuidasse das crianças enquanto eu estivesse prestando atenção, viabilizaria a minha participação, porque senão fica muito complicado. Eu pegar trânsito, chego com as minhas filhas super mal-humoradas, elas não conseguem, né, enfim, elas ficam nervosas e tal, então fica bem inviável, assim, para mim. Tipo, esse evento do Martinelli eu queria ter ido, mas não dava, sabe? Porque, enfim, é muito corre. Então, não sei, assim, só uma sugestão mesmo. Obrigada, Carol. Armando? Então, a primeira coisa que realmente, para sugerir mudanças, talvez a gente devesse gastar um tempo analisando e aprofundando, né? Mas eu fico pensando aqui, se não há vantagens de a gente ter a mesma estrutura para que a gente possa, de certa forma, comparar um ano com o outro, né? Quer dizer, se a gente muda muito a estrutura, aí as coisas não conversam entre si e aí fica difícil até para avaliar o progresso, né? Então, eu acho que a gente teria que ter um motivo assim mais forte para mudar a estrutura, a princípio, né? Se tiver algum problema, algum defeito grave que a gente já sabe, talvez valha a pena trazer isso, né? Para ver como que a gente trata. Se isso é uma questão de mudança de estrutura ou qualquer outro tipo de correção, sei lá, tá? Oi, Silvia? Tá sem som, Silvia. Sem som. Não, eu queria perguntar se há exigência de eventos de divulgação do balanço anual. Não, não há exigência, Silvia. Até a gente propôs para a gente poder ter dois momentos diferentes, né? Um online e um presencial, porque a gente ainda estava muito nesse movimento do estamos fazendo tudo no online, aí de repente vamos fazer uma no presencial. E aí o presencial foi mesmo para trazer reavivar esse momento, até mesmo porque muitas pessoas já estavam trabalhando e ainda não se conheciam, né? Por causa dessa questão do online. Mas não tem uma obrigatória de ter um evento presencial de lançamento. O que a gente precisa é de um momento nosso do fórum para que todos aprovem o texto que vai ser lançado. Porque no evento presencial de lançamento foi meio que uma discussão para melhorias no balanço que foi produzido para a gente fechar o documento. Documento fechado, documento lançado, pronto, foi dado transparência. E aí depois a gente fez o evento de lançamento presencial, porque o primeiro foi de divulgação, né? Que foi o para a gente poder levantar essa bola que estamos fazendo um balanço. E aí o evento de lançamento foi realmente, olha, está publicado, e aí foi o momento de trocar ideias, e o que eu acho que funcionou muito legal, ficou muito bom, foi a gente ter inserido uma dinâmica de discussão
dos compromissos, pensando nos desafios. A única coisa que eu achei que o tempo ficou curto para a dinâmica. Só um segundo. Perdão. Então, eu gosto muito dessa estrutura, eu acho que ela funcionou, mas se eu pudesse propor alguma mudança, seria nesse evento de balanço, né, nesse momento presencial, a gente continuar a proposta de ter uma dinâmica, mas ter um espaço maior para as conversas. E talvez todos passarem pela mesa dos outros compromissos, porque a gente ficou muito focado nos GTs, e eu acho que depois podia ser uma coisa mais rotativa, até mesmo para criar outras ideias, outras expectativas. Oi, Silvia, pode estar com a mão levantada. Não, é porque eu acho que um evento anual de balanço, eu acho que o plano é uma coisa, sei lá, eu não sei, eu acho que a gente tinha que ser mais focado. Se for fazer alguma coisa, tentar fazer focada numa emergência para 2024, alguma coisa que a gente fale, putz, isso aqui a gente sabe, e discutir, buscar ajuda e fazer uma reflexão, porque ficar contando o que rolou, tal, eu acho que o documento supre e eu não sei, eu fico achando que tem muito mais a ver a gente criar momentos, aproveitar momentos para reflexão e para, inclusive, rever coisas e pensar em como fazer para a gente conseguir chegar onde a gente pretendia lá atrás, do que ficar prestando conta, sabe? Acho que a prestação de contas, na verdade, é muito mais no final mesmo. Fez ou não fez? Quando chegar no final, a gente tem um balanço de fez, não fez, cumpriu, não cumpriu. Então é isso, assim. Senão fica uma coisa meio burocrática, eu acho. E eu acho que se a gente está pensando em alguma coisa em novembro, de repente poderia ter uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa junto com o OIDP e ter alguma atividade sobre o plano de São Paulo junto lá no Rio de Janeiro, sei lá, fazer uma mesa para discutir os nossos desafios, não sei. Acho essa ideia legal, Silvia, de levar para o espaço da OIDP, porque é uma forma da gente divulgar mais os nossos compromissos, o que foi, porque assim, os eventos de balanço realmente eles entraram num segundo plano com um pedido, né, no sentido de, estamos fazendo o exercício da prestação de contas mesmo, né, e ele sempre foi aberto à população, só que assim, a gente percebe que, na verdade, só vem realmente para esse espaço as pessoas que estão implementando e que estão trabalhando conosco. Então, por isso que, inclusive, esse ano quer dizer, o ano passado a gente colocou uma dinâmica para discutir os desafios de cada compromisso. Eu acho que seria, sim, interessante a gente manter um encontro anual presencial e para a gente discutir o futuro da implementação. Até mesmo porque a gente tem compromissos com entregas até 24, né? Então, a gente pode tirar um pouco esse caráter de prestação de contas e colocar em discussão o futuro, o que está acontecendo no fórum, como mais a gente pode se mobilizar e outras coisas, de repente, dentro da própria implementação, por exemplo, discutir. Bom, a gente vai começar a desenvolver a plataforma para conselhos, a gente pode fazer uma discussão, uma oficina de usabilidade com todo mundo, para saber, estamos indo no caminho certo? Né? A gente pode fazer alguma proposta que esteja dentro do próprio plano. Eu acho que isso pode ser muito legal e tirar essa cara de evento de lançamento, né? Mas a estrutura do balanço, eu acho que ela funcionou bem, eu gostei bastante, e aqui, pela equipe de governo aberto, a gente continua com essa estrutura.
né? E aí a gente queria saber de vocês se vocês acham que tem alguma coisa a mudar. A gente não precisa definir aqui agora, até mesmo porque a gente ainda vai fazer coleta de dados, então acho que seria interessante a gente revisitar o material anterior. E aí, na próxima reunião que nós vamos ter em agosto, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, propor alguma mudança nessa estrutura, aí a gente acolhe para produzir o documento. Né, que foi o que o Armando disse, acho que para a gente propor mudança, a gente precisa revisitar o passado, e isso já tem um bom tempo que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente pode deixar essa proposta aqui e pensar exatamente nesse movimento do evento, não só um evento de lançamento, mas sim um evento do fórum, pensando o futuro da implementação, o que ainda falta implementar, mas um olhar no futuro e não olhar no passado como é um balanço, uma prestação de contas. Eu acho que em relação à estrutura, talvez a gente poderia simplificar a introdução, né? Já que para não Sim. repetir temas, né? Aí, basicamente, a parte da avaliação dos compromissos, eu acho que a gente pode deixar parecido e acrescentar nessa visão de olhar para o futuro da implementação do plano, mas uns pequenos ajustes, pelo menos na estrutura. Uhum. Sim, realmente, a introdução a gente pode dar uma enxugadinha, porque a gente já tem aí o histórico. Alguém mais quer falar? Acho só alguns pontos, acho interessante a proposta da Silvia da gente fazer essa reflexão de pontos de atenção para o ano que vem, então o que a gente precisa endereçar, talvez fazendo essa mistura de outros GTs para ter pessoas de fora do GT pensando isso, talvez jogue à luz os desafios e como proceder. A ideia da OIDP também é interessante, mas eu não diria como um ponto fundamental, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser a transmissão ao vivo, talvez, da OIDP, então pode ser uma questão de excluir uma parte das pessoas do FGC que não consigam, por exemplo, ir até o Rio de Janeiro. Então, talvez como uma atividade extra de expor o trabalho do fórum, seria interessante, mas como uma outra atividade que pense em aprovar alguma coisa, que pense em envolver mais do fórum, acho que é um pouco mais complexo. Uhum. A gente pode fazer um exercício aqui também de pensando nessa questão da OIDP, fazer um exercício de a gente tem uma proposta enquanto fórum para mandar para lá, para participar. Eu acho que pode ser interessante também. Vamos seguir então, Luan? Sim, acho que é essa parte com a Paty, que ela vai falar Isso. sobre a Neuza. Isso, avaliação IRM. Lembra que nós trouxemos para vocês há um tempo atrás a questão de estarmos sem o IRM, porque a professora Maria Alexandra não conseguiria, e a Gabriela Boixá não conseguiria nos acompanhar na avaliação dos compromissos? Então, o que aconteceu? Elas encerraram o trabalho, se comprometeram com a avaliação do processo de cocriação, e aí nós ficamos aqui a cargo de buscar um novo IRM. E aí, com toda a colaboração e ajuda do Armando, a professora Neuza Maria Bastos Fernandes dos Santos, que é da PUC, aceitou essa missão. Nós fizemos uma reunião com ela, o Armando em conjunto conosco. Só que ela vai trabalhar conosco na seguinte perspectiva: ela vai dar início a esse trabalho fazendo a avaliação do compromisso 4, porque o compromisso 4 é o que está em vias de ser entregue, que vai ser o primeiro compromisso a ser concluído 100%. Nós já temos a entrega da Secretaria da Saúde e teremos ainda dentro desse ano a entrega da Secretaria de Educação. Então, a proposta da professora Neuza é começar o trabalho pela avaliação do compromisso 4. Encerrada a avaliação do compromisso 4, ela vai ter um parâmetro de como é esse trabalho, o esforço que demanda, porque o IRM também é um trabalho voluntário, né? E ela vai ter uma real perspectiva do que vai ser essa demanda de trabalho para ver se ela vai conseguir caminhar conosco para fazer a avaliação dos outros 3 compromissos que vão acabar em conjunto. Né, praticamente os outros 3, o final deles acontece em agosto de 2024.
né? Então, agosto não, outubro, perdão, gente. Então, a professora Neuza, em breve, ela vai estar aqui conosco. Nós até convidamos a professora para reunião, mas eu acho que deve ter ficado, como a gente conversou recentemente, né? Então, acho que deve ter ficado apertado um pouco a agenda, mas assim que a gente conseguir. Desculpe, Patrícia, na verdade, o que aconteceu é que a professora Neuza ela está em Nova York, porque ela está numa reunião internacional do Prime, né? Ah, ela comentou que ia viajar, E ela verdade. está num grupo internacional representando a PUC para fazer os novos modelos de relatórios que as escolas fazem para o Prime. Então, é por isso que ela não veio. Ela até falou comigo, e me lembrou disso. Então, Ah, obrigada, Armando. Eu até falei para o Luan, falei, ah, deve ser questão de agenda, mas eu não me lembrava que ela tinha ido viajar. Mas ela comentou realmente na nossa reunião que ela teria a viagem. Mas então é isso, temos a professora Neuza agora conosco, né? A gente já mandou para ela toda a documentação que ela nos solicitou, e aí, terminada, né, esse momento que ela está fora, depois a gente retoma, e aí, assim, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente coloca, traz a professora Neuza para conhecer todos vocês. Então, aqui um muito obrigada para o Armando que ajudou a gente e conversou com a professora, esteve conosco em todas as reuniões que nós fizemos com ela. E obrigada, gente. Vamos lá para a próxima? Esse era mais um comunicado. Ah, vamos lá. A presença da sociedade civil nas reuniões. Por que que a gente está trazendo, né, esse ponto, até mesmo porque que eu perguntei se vocês estavam conseguindo se reunir, que era para entender se tem alguma das entidades da sociedade civil que está realmente com dificuldade de participação e medir o interesse em continuar participando desse espaço, se está conseguindo acompanhar os e-mails, até mesmo saber se tem alguém que ficou, de repente, sem comunicação, tá? Porque a gente tem aqui, porque agora a gente está numa etapa mais de monitoramento, né? Então, os GTs estão funcionando, mas realmente a Carolina faz tempo que não entrava nas reuniões, faz tempo que a gente não conversava, não tinha, né, a compreensão da dificuldade que a Carolina estava passando por enquanto. E por que que eu venho perguntar isso? Porque se a gente for levar o regimento do Fórum de Gestão Compartilhada ao pé da letra, as organizações que não participam das reuniões, não comunicam, não estão próximas, têm essa possibilidade de trocar essas cadeiras, né? E aí, ao mesmo tempo, eu queria sentir das próprias organizações da sociedade civil, porque a proposta do nosso fórum é que ele seja um fórum paritário, né? E sempre nas reuniões, é que a gente está, nosso fórum, e se eu for comparar os outros fóruns que eu já participei, nosso fórum é muito maduro, a maioria das nossas decisões são todas em consenso, então está sendo um trabalho muito, muito bacana e está correndo tudo muito bem. Então, por isso que eu queria sentir com vocês, né, o quanto se a gente mexe nesse espaço, se a gente deixa esse espaço do jeito que ele está e a gente acolhe as organizações no momento mais apropriado para elas retornarem, né? Eu trouxe aqui mesmo porque é papel aqui da Coordenadoria de Governo Aberto trazer esse assunto para a reunião como coordenadores do processo num todo. Então, por exemplo, né, a FECAP, não é sempre que ela está dentro da reunião. Até não sei se o professor José Orcélio está aqui conosco hoje. Aqui pela lista que aparece para mim, não está presente, mas a FECAP está presente em outros momentos, sediando espaços, participando das organizações que a gente está fazendo dentro do GT3. Eles vão sediar as aulas para os conselheiros dentro do espaço. Então, mesmo que não dentro da reunião, eles estão atuando. A rede Cidades Sustentáveis não tem participado das reuniões conosco no GT há um bom tempo. Eu não sei se ela tem participado das reuniões com vocês. Carolina, é você e a Maiara no Ocupa Mãe, né? Isso. Então, vocês têm interesse em continuar conosco?
Sim, eu tenho. Eu não lembro de ter recebido e-mail, não. Não sei se eu me perdi aqui. Qual que foi o mais recente enviado? Não sei se eu fiquei de fora da lista. Mas Tá? mais recente foi no início desse ano. Aí a gente já envia todos os convites para as reuniões do ano todo, né? Que são 6 no total, né? A gente enviou tudo de uma vez. Mas eu posso tentar de reenviar depois, se você não recebeu, se teve algum problema. Ah, mas não tem uma lista de e-mail ativa. Sim, a gente É, tem, que é o que a gente geralmente envia os convites e também avisa, né, de quando vai acontecer a reunião. ó, porque na Ah, essa daí. verdade, esses e-mails aqui, eles são recorrentes, né? Contanto que, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, vou até usar uma servidora pública, a Letícia. Ela não é mais aqui da equipe da prefeitura, mas ela continua nos convites, porque é um e-mail que a gente programou faz tempo. Então, todos que estão nessa reunião de hoje receberam os convites de programação desde anteriormente, né? Então, essa que é a lógica. Mas a gente pode checar, sim, Carol, dentro das próximas reuniões para ver se não teve nenhum problema com o envio das demais. Tá, e tem outras entidades que querem participar? Era isso que eu ia falar para vocês, gente. Mesmo que, de repente, você e a Mayara falou, olha, a gente não está mais podendo participar desse espaço, queremos nos retirar. A gente não tem nenhuma organização em vista. Aí teria que ser um esforço de novo coletivo nosso de buscar outras organizações, de buscar outros parceiros, né? Então, acho que essa é mais uma decisão coletiva do grupo todo, né? A gente não tem nenhuma organização que chegou e falou, quero fazer parte desse espaço, né? É claro que toda vez que a gente tem aí alguma mudança, a gente tem que buscar pessoas interessadas, mas que talvez seja interessante conversar com as organizações que não estão participando, se elas voltam. Então, como eu tive a oportunidade de conversar na FECAP, eles demonstraram interesse em continuar e justificaram a ausência nas outras reuniões por causa de uma programação da própria universidade. Então, eles já identificaram que querem continuar conosco, né? Então, aí você hoje veio para a reunião conosco. Então, ok, aí a gente precisaria conversar com o Igor, né? Que é o ponto focal do Instituto Cidades Sustentáveis. Oi, Armando, pode falar. Então, eu estava pensando aqui quando você estava dizendo aí sobre convocar outras organizações, né? Eu acho que a gente está com o ciclo já no seu terço final, no seu, né, tá? Então, eu não vejo assim muito sentido, né, trazer uma organização que estaria começando do zero, né, a participar do Uhum, fórum. Teria todo um problema de integração, de envolvimento, de e no momento onde a nossa tarefa primordial, ela já, de certa forma, atingiu o seu ápice. Agora a gente está né, em tarefas mais complementares e de ajustes, né? uhum, Então, eu acho que é muito mais interessante tentar conversar com as organizações para, se for o caso, elas substituírem o representante, porque às vezes a pessoa tem um problema pessoal, né? Porque a gente precisa separar, né, a pessoa da organização. Quem é membro não é a pessoa, é é a a organização. organização. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que chegar lá no INSPRO e dizer, olha, eu tenho um problema, não posso ir, né? E o INSPRO, foi o INSPRO que assumiu a responsabilidade de participar. Então, o INSPRO tem que me substituir, né? Ou o INSPRO concluir que não é mais viável a sua participação e se desligar, né? Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que trabalhar muito mais no engajamento e tentar manter a organização, lembrando a organização que ela assumiu um compromisso. Eu sei que problemas emergenciais surgem, acontecem, mas
a organização tem que se antecipar, né? Dizer, olha, não dá mais, preciso trocar o representante ou qualquer outra coisa, né? E não vejo muito sentido em buscar um novo representante. Eu acho que até seria uma perda, porque a gente perde o conhecimento da organização que já estava, tá? E nem dá tempo para uma outra organização se aquecer e contribuir, entendeu? E perderia até a chance da organização participar do próximo fórum, que aí ela teria o prazo suficiente necessário para contribuir, tá? Sim, concordo com você, Armando. Então, aqui da nossa parte, a gente vai fazer um contato com o Instituto Cidades Sustentáveis, como a gente já falou com a FECAP. E aí, se a gente tiver dificuldade, a gente fala com vocês, da sociedade civil, para apoio. Então, pode ir para a próxima, Luan, por favor. Então, gente, aí pensando nisso, queria ver com vocês o seguinte. O Fórum de Gestão Compartilhada, o primeiro fórum, a gente não tinha um regimento interno. No segundo fórum, identificou-se a necessidade de um regimento, até mesmo para estabelecer algumas regras. E foi a primeira vez que a gente estava atuando com um fórum paritário, com o número de organizações, né, que nós tivemos, porque o primeiro fórum de São Paulo foram apenas com 3 organizações da sociedade civil. Então, a gente sentiu necessidade, quando eu digo a gente, foi o fórum todo, tá? Não foi uma decisão só de governo, da gente construir um regimento interno. Então, enquanto a gente fazia o plano de implementava o plano de ação, a gente foi construindo o regimento e logo quando a gente começou o segundo fórum, a gente estava na época da pandemia, a gente não tinha reunião presencial. Então, o nosso modelo de atuação, ele fugiu muito do que estava no regimento interno do fórum. Então, esse regimento, ele está muito engessado, lendo ele, vendo como é a nossa dinâmica, ele ficou um regimento bem engessado para o tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo, e a nossa proposta é que a gente revise esse regimento em conjunto agora no terceiro fórum, até mesmo por causa da nossa dinâmica de trabalho, ela se mostrou bem eficiente. Então, a nossa proposta é abrir esse documento para coletar a opinião de vocês até a próxima reunião. Então, a gente vai ter um prazo aí de 2 meses para contribuir nesse documento, trazer as suas impressões, porque a nossa intenção aqui é realmente revisar esse documento e trazer um documento mais factível para a realidade que a gente tem agora dentro dessa expectativa de trabalho, né? Até mesmo porque o regimento ele serve um pouco como instrumento para a hora que a gente vai apresentar o fórum, quando a gente faz a busca ativa de novos fóruns, né? A gente adotou a prática de fazer uma reunião, contar o que é o fórum, contar o que são os planos de ação. Então a gente disponibiliza uma série de materiais para que as organizações possam se situar antes mesmo de inscrever, né? Para ver, pelo menos, para entender um pouco dessa dinâmica. E esse instrumento é importante a gente fazer essa revisão, então a gente gostaria de revisar em conjunto com vocês. Então, a gente vai abrir o documento para coletar opiniões até a próxima reunião do fórum. Ok? E aí depois, claro, a gente vai fazer um trabalho de verificação dessas contribuições, o que, que a gente modifica ou não, e submete, claro, essa aprovação dentro aqui das reuniões. Assim como foi na construção. Na construção, né, só trazendo um pouquinho do histórico, nós tivemos Atende para mim, Derek, por favor. Montamos um GT, e aí esse GT tinha 2 organizações da sociedade civil, mais a equipe de governo aberto, e nós construímos um texto preliminar. E depois nas reuniões, a gente ia revisando capítulo por capítulo com o fórum todo, e aí chegamos no documento final. Então, a nossa proposta é, a gente coleta as informações, depois a gente revisa em conjunto, né, e compila num único documento para ser o novo regimento. Então, a parte do regimento tá ok. Então, ele fica aberto aqui para as contribuições até a próxima reunião, tá? Agora é mais só um comunicado
que eu acho que até já divulguei no grupo de todos os a gente tem um grupo de WhatsApp, né, que tem os números dos colegas do fórum, então a gente lançou o edital do programa Agentes de Governo Aberto, então quem puder disparar nas suas redes sociais, no seu LinkedIn, que é para a gente fazer chegar em diversos públicos, em diversos lugares da nossa cidade, para que as pessoas possam se inscrever e trazer projetos. Lembrando que esse ano a gente tem categorias novas e nós aumentamos o número de bolsas. Esse ano nós estamos contratando 36 agentes, são 9 eixos temáticos. Dentro de um desses eixos temáticos, a gente tem uma categoria específica chamada Caixa de Ferramenta para Conselheiros, que é exatamente para vir a agregar outras formações e outros projetos dentro da nossa proposta do compromisso 3 de fortalecimento dos conselhos, tá? Então, nosso edital está disponível, ele fica aberto até o dia 9 de julho. A gente realizou uma live ontem de tirar dúvidas do edital, né? E vamos fazer algumas oficinas em universidades. Vamos fazer uma na FECAP, já estamos em contato com a professora Gisele Craveiro e também com os professores da USP para a gente promover uma atividade lá com diversas turmas, exatamente para incentivar que venha projetos. Foi divulgado também para todos os conselheiros participativos municipais, porque é um público que ficou muito interessado em ser agente quando conheceu o nosso programa. Próximo tema agora. Luan, monitoramento do plano de ação. Agora vai ser aquela parte da reunião, né, que os coordenadores dos GTs podem falar, né, sobre os últimos avanços que aconteceram em cada compromisso, né, nos últimos 2 meses, né, desde a última reunião, né. Eu não sei se alguém do compromisso 1, ou seja do governo ou da sociedade civil quer falar. O Darcio está aqui na reunião. Opa! Olá, pessoal. Pode falar? Pode sim. Ah, tá. Bom, desde a nossa última conversa, boa tarde a todos, né? Antes de mais nada. Obrigado aí, pessoal, pelos informes e pelos andamentos passados. Desde a nossa última conversa, nós colocamos no ar o painel de negócios do Diário Oficial, que a função dele é justamente dar transparência às licitações e contratos da Prefeitura. Tem uma parte do andamento que compete à COBES, né, em relação a toda a padronização dessas informações, que eu não vou saber falar para vocês. Mas o principal é isso, que embora ainda não estejamos adequados à padronização que nós estávamos buscando aqui no fórum, a gente padronizou de acordo com aquilo que nós estávamos seguindo e está no ar já, para ser utilizado aí pelos usuários da prefeitura. Então, acho que basicamente essa é a principal atualização, né, que a gente fez aí nos últimos 2 meses. Darcio, eu vi que estão saindo formações para servidores sobre a questão da padronização, né, de licitações e contratações, e também para manuseio do diário oficial, certo? Deixa eu te Isso. fazer uma pergunta. Há alguma formação para o público externo de como utilizar o diário oficial? Ótima questão, Patrícia. E sim, por enquanto, realmente, né, a SEGE saiu na frente dos demais órgãos e entidades aí da administração pública em oficializar a utilização da nova lei de licitações. E, de novo, né, eu não posso falar muito a respeito, porque, embora seja da atribuição das SEGES, não é da minha área específica a respeito do Diário Oficial, mas a Prefeitura de São Paulo saiu na frente por meio aí da COBES, né, que é a Coordenadoria de Bens e Serviços, e aí nós já estamos utilizando a nova lei de licitações com algum subsídio da lei anterior naqueles casos que ainda estavam em andamento. E baseado na nossa nova lei de licitações, estão ocorrendo alguns eventos aqui na Prefeitura de São Paulo, tanto internos para que os servidores se habituem a utilizar a nova lei, a utilizar esse novo conceito, alguns itens que não haviam na lei anterior, na 8666, agora tem como concurso, por exemplo,
estão ocorrendo os eventos internos para ensinar as unidades. Tem havido algumas dificuldades, sim, para a utilização, para que as pessoas entendam, se habituem, como o próprio estudo técnico preliminar, que agora é uma obrigatoriedade, em muitos casos, da licitação, que a gente acaba, havia o costume de se fazer a justificativa, mas não tão bem elaborado como o ETP é obrigatório hoje. E aí está ocorrendo esses eventos dentro da administração municipal aqui de São Paulo, e também o pessoal tem ido bastante outros órgãos para levar, né, a nossa experiência, foram no Tribunal de Contas do Estado, já foram em outras cidades. Por enquanto, ainda não está havendo eventos para fora da administração, estamos ensinando o nosso pessoal ainda. Então, embora tenhamos colocado a nova plataforma do Diário Oficial no ar, a gente colocou também um novo painel de negócios, mas ele está mais ou menos ele foi feito para que ele tivesse uma conexão muito grande com o formato anterior, justamente para não dar esse impacto de diferença, né, da forma de consulta, forma de consumo das informações. Então, ele está bem próximo do anterior, mas o plano é que a gente comece cada vez mais a desconectar do modelo anterior de divulgação dos negócios. Hoje, as parcerias, por exemplo, elas estão muito mais tá muito melhor formatado, tá muito melhor designada nessa nova plataforma do que era antes. Antes, parcerias, principalmente, elas estavam ali dentro de licitação, sempre num lugar ali que não era adequado. Hoje não, hoje tem lá os tipos de eventos de parcerias, está havendo também eventos internos de capacitação dos servidores a colocar essas informações corretamente. E aí, assim que a gente conseguir fazer esse trabalho interno, que inclusive envolve Tribunal de Contas e Controladoria, nós sim vamos começar a fazer esses eventos para fora. Já temos alguns videozinhos com material pronto, material explanatório a respeito, mas como estamos no momento de transição, nós entendemos, a plataforma atual, ela é muito conectada com a anterior, né, dos significados, então só quando a gente virar a chave de vez é que o plano é a gente fazer essas capacitações e esses eventos para fora, né, não uma capacitação, mas os eventos, demonstrando o que é a nova ferramenta e como é que ela funciona. Tá, respondido, Patrícia? Ok, eu até acessei aqui e vi um portal de negócios. Obrigada, Darcio. O Armando está com a mão levantada. Sem áudio, Armando. Desculpe, talvez eu tenha perdido alguma coisa quando o Dácio estava falando do que tinha sido concluído. Isso aí se refere ao marco 1.2, e eu não sei se o Luan já incluiu aí no Perdão. acompanhamento. É isso mesmo, Armando, que eu acabei não seguindo aqui, né, o caminho, mas é isso mesmo. 1.2, que era dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do Diário Oficial. É exatamente isso. O que eu expliquei que nós colocamos no ar, né, foi o painel de negócios, que ele para fora, ele é tal e qual o que era antes, o e-negócio da de São Paulo, que mostrava as licitações. Hoje nós temos um outro painel dentro do Diário Oficial, que do lado de fora ele mostra apenas o que está em andamento, os eventos do que está em andamento. Do lado de dentro, ele mudou radicalmente, porque hoje nós capturamos mais informações e ele está muito melhor definido quais são os itens que estão sendo dado publicidade. Então, muito em breve, quando a gente conseguir fazer essa transição final, a gente vai dar uma transparência muito maior para tudo que está lá de dentro. Então, já estamos capturando e a ideia é, no terceiro momento, né, a gente divulgar melhor. Desculpa, realmente é o item 1.2. Tá, e não está concluído ainda. Não está. Nós tivemos que fazer em dois momentos. Primeiro, trazer do jeito que estava, do jeito que o usuário estava acostumado, trouxemos para nosso domínio da Prefeitura de São Paulo. No segundo momento, a gente vai virar a chave de vez, de acordo com a nova lei de licitações. Então, não está concluído. Estamos no momento da transição. Tá bom. Não, eu não sei se o Luan talvez conseguisse expressar melhor isso no acompanhamento. Não sei, porque vocês conseguiram percorrer uma etapa importante, mas ainda falta uma segunda. Aí eu acho que uma pessoa que lê, isso não aparece, entendeu?
pelo texto que está aí. Se pudesse esclarecer melhor, acho que ajuda para quem não está participando da reunião e te ouvindo, né? Entendi. Foi concluído, mas ainda está longe do ideal. É por isso que eu estou falando que a gente está no intermediário ainda, né? No ideal, nós vamos ter mais dados gerenciais e dados abertos também, né? Hoje ainda não temos. Então, aqui, o texto colocado foi concluída a migração do PubNet para o SEI. Isso é ok, isso foi feito. Mas, no entanto, para a gente ter um momento de transparência ideal, ainda falta alguma coisa. E é isso que eu estou colocando. Contanto Legal. que aqui até a indicação do status do compromisso é como iniciado e não como concluído, né? Aqui a gente só coloca como concluído realmente a hora que o marco é entregue. Então, significa que ele está como iniciado, nós estamos trabalhando, já tem algumas entregas dentro dele, que são as linhas de ação, mas ainda tem coisas a serem executadas. Mas muito válida essa sua observação com relação à escrita, Armando, porque a gente pode escrever, sim, de uma forma mais clara. Aí, Luan e Darcy, eu vou deixar isso com vocês, essa parte do texto, explicando de uma forma, né, o que esse trabalho técnico, como que a gente pode expor melhor. Mais alguém quer falar em relação ao compromisso 1? Senão, acho que podemos passar para o compromisso 2. Eu não sei se não sei se a Flávia está aqui, né? Mas na reunião que a gente ia ter do GT2, ela ia apresentar, né, sobre a proposta inicial do site que integrará, né, os planos municipais da Prefeitura de São Paulo, né, em relação ao 2.2. Eu não sei se ela está ou alguém do CPEP está aqui para poder falar um pouco sobre isso. Deixa eu só ver aqui. Não, a Flávia não está aqui conosco. Então, para quem é do GT2, eu acho que ela vai poder falar mais sobre isso, né, na reunião que foi remarcada, né, que seria semana passada, aí passou para semana que vem, dia 28, né? Isso, é questão, inclusive, de agenda, a gente precisou mudar a reunião do GT2 que cuida da questão do monitoramento, né, da página de comunicação integrada de todos os planos municipais. Né? Então, Mas esse convite ainda não foi atualizado, hein, Patrícia? o da Flávia, da reunião do dia 28? É. Luan, você checa isso para mim, por favor? Sim, acho que a Flávia estava esperando, né? Mas eu acho que as pessoas já confirmaram, né? A maior parte delas. Não, foi Aí eu confirmado via e-mail. Uhum. Eu estou falando em termos de convite. Precisa atualizar, Luan, checa isso para mim, por favor. Obrigada, Armando. E dentro do GT2, a gente tem a questão da ação do plano de comunicação. Então, a Silvia está bem dentro desse espaço. Pode compartilhar com todos, Silvia? Sim. Eu diria que a gente estava avançando muito bem, fazendo as oficinas e as atividades com o público mais próximo, que era o público de servidores, e com alguns convidados externos e o próprio grupo diretamente envolvido com o compromisso aqui do fórum. Então, realizamos oficinas e conseguimos e aprendemos que a ideia, né, da gente levar para as oficinas com população algumas propostas iniciais, alguns protótipos que pudessem alimentar uma discussão mais ilustrativa, para que, quando saísse, fosse descrito no plano o que a população gostaria e acharia importante fazer, tivessem alguns exemplos concretos, para não ficar só em princípios genéricos, né?
sobre o que funciona, o que não funciona. Isso a gente percebeu que era mais difícil, né? E começamos a pensar em formas de trabalhar isso, e também ficamos muito animados quando conseguimos trazer para uma reunião de trabalho para pensar as próximas etapas de participação. Alguns representantes de organizações, movimentos de jovens das periferias, então o É Nós, o Viração, a Agência Mural, e aí ficamos entusiasmados com o entusiasmo desses jovens de fazer, de colaborar, de ajudar, inclusive com a perspectiva de montarem uma oficina de juventudes para pensar materiais de comunicação e estratégias de comunicação e engajamento da população na agenda municipal. Mas, e eu acho que isso é um sinal, e eu acho que é uma preocupação do momento, eu acho, do GT, que essas mesmas jovens que estavam super entusiasmadas, que estavam super dispostas, que marcaram data para a oficina, cederam espaço, cederam tempo, não conseguiram, né? Tiveram problemas imprevistos e não conseguiram realizar. A gente mesmo tendo apoio, a gente oferecendo apoio, coffee break encomendado, mas não tivemos que cancelar a oficina, que seria amanhã. Que seria na semana passada, foi adiada tentativamente para essa semana e não vai acontecer. E eu acho que isso indica um dos desafios, que é um desafio da participação numa cidade como São Paulo, em qualquer município, mas em São Paulo especialmente, que é esse desafio, é como você consegue dedicar tempo e esforço necessário para produzir uma oficina com participação efetiva de moradores e moradoras. E é isso, assim, do ponto de vista de sociedade civil, eu digo que por maior que seja a disposição e a ajuda das equipes da prefeitura, é isso, assim, eu acho que poucas organizações, poucas pessoas, no meio de tanta coisa acontecendo na vida de todo mundo, é bem complicado, Então, acho que a gente está no momento de se juntar de novo e rediscutir. A reunião do GT2 eu também não pude participar, né? Que foi aqui, nem o Armando estávamos, a gente adiou, mas eu acho que antes desse adiamento, antes dessa nova data, a gente vai precisar fazer uma reunião de trabalho nossa para pensar essa linha de ação, porque tá meio parada, assim. Eu estou sendo bem transparente aqui, que acho que é esse o objetivo. Outros Não, colegas ajudem. sim, não, realmente, Silvia, a gente está trazendo realmente o que está acontecendo para cá. A Ivone está aqui no grupo também, no final de semana aconteceu a virada ODS, né? Então, Ivone, se você quiser contar um pouquinho. E, gente, vou contar, eu participei, fiquei lá a Bianca nós ficamos na mesa da Casa Civil fazendo a demonstração do Participe Mais, mostrando a plataforma de participação social da nossa cidade. Então, assim, das inúmeras pessoas que passaram assim por nós, eu encontrei 2 que já tinham utilizado a plataforma e uma que já tinha assistido às oficinas do programa Gente de Governo Aberto. Então, comunicação é essencial. Ivone, desculpa, pode falar. Oi, então, boa tarde. Então, teve realmente a virada, esse ano foi mais centralizada, né? Aconteceu na Praça das Artes e no Anhangabaú, nós tivemos muitos shows também, que quer queira, quer não, atraem bastante gente e conseguem
também com isso popularizar mais, além de ser um espaço de expressão importante, né? Fora isso, nós tivemos uma parceria importante com o Instituto Cidades Sustentáveis, que entregou o prêmio deles, né, na sexta-feira, foi a noite de abertura, e uma participação importante também com o PNUD, que também, por conta dessa parceria para a virada, a gente vai conseguir até avançar em outros marcos, aí, em outras linhas de ação do marco de ERI, tá? Já tem previsão dos agentes ODS, dentro do escopo do PNUD. Então, é isso. Os dados e todos os números ainda estão sendo consolidados. Eu espero poder compartilhar com vocês o mais breve possível. Obrigada, Ivone. Tinha uma coisa que eu achei interessante, né? Eu fiquei lá no domingo, tinham escolas, né? Tinham bastante, assim, jovens passando pelo espaço, querendo conhecer o que é agenda, participando lá das demonstrações que tinham. Então, assim, Teve foi... uma participação massiva da imprensa jovem, né? Que também está dentro do escopo do plano, e foram muitas escolas, isso foi bem legal. A gente também vai ter os materiais que eles produziram. Ah, legal. Obrigada, Ivone. Podemos avançar? Acho que sim. Vamos Agora lá. do compromisso 3. Compromisso 3. Vamos lá, gente. Do compromisso 3, a gente precisa... bom, o marco 3.1, ele ainda está muito no início. Nós usamos a Semana de Governo Aberto para fazer uma oficina com os conselheiros, para a gente medir as expectativas deles e tentar construir o que vai ser esse encontro anual na perspectiva deles, né? Porque nas nossas oficinas, esse fórum interconselhos, né, foi muito um pedido que veio dos próprios conselheiros nas oficinas que nós fizemos, desse espaço de troca entre os diversos conselhos da nossa cidade. Então, nós nos reunimos, a proposta foi fazer uma oficina para procurar entender o que eles esperam desse espaço, como pode ser esse espaço, exatamente para a gente usar a lógica, né, da construção coletiva também dentro da implementação dos planos de ação. Então, nós realizamos na Semana de Governo Aberto, nós realizamos a oficina, o Pedro e a Malu, que foram as pessoas que tocaram essa oficina, fizeram uma compilação desses dados, né? E aí a gente vai fazer agora uma reunião de alinhamento com a equipe de participação social, que é que faz a gestão desses conselhos, para a gente começar a tirar esse marco do papel, né? Para a gente começar esse desenho. O diálogo aberto, nós encerramos a edição de 2022, com o final, né, das audiências públicas atreladas ao projeto de lei orçamentária anual. Nós vamos publicar agora em breve um relatório do que foi essa edição e também fizemos um compilado de dados para a gente poder usar no redesenho do projeto. O que nós estamos fazendo agora para propor dentro do escopo da próxima reunião do GT3, um calendário para o redesenho desse projeto do diálogo aberto. E aí a gente pretende fazê-lo exatamente de forma colaborativa e, claro, envolvendo servidores das pastas que atuam hoje dentro desse projeto, porque também é uma forma da gente reformular e de uma forma adequada para que trazer para dentro desses espaços os subprefeitos, trazer para dentro desse espaço os membros do SIGA, que são as pessoas que ficam nas pastas, trazer para dentro desse espaço de discussão do desenho do diálogo aberto SM-Sub, que é a secretaria que é parceira nossa em mobilizar as 32 subprefeituras, até mesmo para a gente poder continuar contando com esses parceiros e esse desenho não ser uma coisa
feita aqui pela equipe de governo aberto pelo fórum, sem antes também a gente ter uma conversa com essas outras instâncias, porque eles são fundamentais dentro desse processo de fazer com que o diálogo aconteça. Tá? Então, assim que esse relatório estiver pronto e publicado, a gente avisa todos vocês. Dentro da formação dos conselheiros participativos municipais, elas estão, não só dos conselheiros participativos, como a nossa proposta de atingir todos os conselhos, a gente segue com as formações. Dentro do GT, a gente tinha concordado em não promover formações durante o período do orçamento cidadão, que envolve principalmente essa etapa que nós estávamos, que era priorização das propostas pelos conselhos e etapa de votação. Então, nós tivemos aí um mês de abril sem formações, a gente voltaria o mês de maio com as formações que serão realizadas pelo Instituto Prospectiva. Tá? E aí, em maio, a turma não aconteceu por falta de quórum, foi a divulgação, a gente percebe que foi uma divulgação com curto prazo de tempo, inclusive para sensibilizar aos conselheiros, então gerou muito atrito entre, porque a aula vai ser na Sé, mas vocês convidaram o Conselho X, por que o pessoal da Sé não está lá? Então, a gente teve também essa questão de comunicação com os próprios conselheiros, uma coisa que a gente está aprimorando aqui agora. A segunda aula, que seria agora no mês de junho, não aconteceu novamente. A primeira, como a gente não tinha quórum, a gente nem chegou a ir para um lugar. A gente, aqueles que se inscreveram, nós avisamos, olha, não temos quórum suficiente, tivemos apenas 6 inscrições, então é um acordo aqui, né, que a gente tem um número mínimo para que essa aula aconteça, para que essa oficina de facilitação aconteça, e nós não tínhamos inscrição, então trocamos, passamos essa turma para uma outra data, falou, vamos seguir com a de junho. Mobilizamos equipe, mobilizamos local e abrimos com antecedência de mais de 15 dias as inscrições. Obtivemos inscrições, nós tivemos 21 inscrições válidas, estávamos lá no curso preparados e nós tivemos apenas 2 conselheiras que foram. Então, a gente não ministrou a aula e cancelou, porque esse curso, né, a proposta são 2 aulas por mês, então, para ocorrer a segunda, a primeira tem que acontecer. Então, a gente também cancelou o curso de junho. E aí, o que que acontece? Lá mesmo, dentro desse espaço, nós ficamos conversando com as conselheiras que estavam lá conosco, até mesmo porque a gente tinha um tempo, vai que as outras pessoas cheguem, né? E, inclusive, a gente pediu para as colegas acionarem os seus colegas para ver quem estava vindo. E aí, o que que aconteceu? Dentro desse espaço de conversa, estava o Armando, Fernanda, Clarice, desculpa, Armando, esqueci o nome da sua outra parceira de trabalho. Nós ficamos todos conversando, e aí, Sumaia. Inaya? Sumaia. Ah, Sumaia. Isso, aí estávamos, né, com os 4 membros do INSPRO, estávamos eu e o Derek, mais 2 conselheiras e uma representante da Casa Civil. E aí nós estávamos conversando, e aí o que que a gente aventou, né, dentro desse evento? A gente vai provocar aqui uma reunião com os coordenadores de todos os conselhos e com os interlocutores de governo local, que são os servidores que ficam lá na ponta, se comunicando com os conselheiros, para a gente fazer um trabalho de sensibilização e engajamento para que esses coordenadores mobilizem os seus conselhos para que nas datas a gente tenha, no mínimo, 5 conselheiros de cada uma das regiões previstas para aquelas datas. Tá? Outras medidas que nós tomamos foi de enviar comunicados explicando o que é esse curso, por que que as turmas estão divididas, né? Então, a gente está agora fazendo todo esse bastidor por trás, e aí agora a equipe de governo aberto que vai ficar responsável por essa comunicação com os conselhos. Anteriormente, nós não éramos esse polo de comunicação, a gente elabora, transmite, e agora a gente vai ficar à frente dessa comunicação em contato direto com o coordenador do conselho. Então, a gente entende que talvez essa seja uma forma, inclusive, da gente mesmo aqui, a equipe do núcleo de formações da equipe de governo aberto, consiga medir e melhorar, trazer mais para próximo essa captação de público, ao invés de apenas lançarmos um formulário de inscrição e vamos ver quem vem, que era a lógica anterior, né? Então, agora a gente está dando uma invertida nessa lógica para engajar melhor os conselhos dentro desse espaço. Oi, Silvia, pode falar.
Eu tenho uma preocupação, uma pergunta, preocupação em relação a esse compromisso e esses relatos, e, de outro lado, um comentário, uma percepção, Uhum, e eu queria compartilhar aqui. A preocupação é, no momento em que o grupo do Plano de Governo Aberto precisa assumir uma missão, uma tarefa de comunicação com os conselheiros e com os conselhos, para viabilizar uma ação, qual a sustentabilidade disso? Porque eu entendo que o compromisso, ele é um compromisso que pretende criar um modelo sustentável de diálogo e capacitação com os conselhos, né? Não é uma ação que depois, quando acabar esse plano, acaba e nunca mais vai acontecer nada parecido, né? Tem que ter alguma perspectiva de continuidade das práticas que foram inovadas e criadas e concebidas e estruturadas durante o plano. Então, a minha primeira preocupação é essa, assim, se a gente, com esses relatos, com essas experiências, a gente não está percebendo um problema estrutural no diálogo e no relacionamento e na governança das relações entre a administração municipal e conselhos, e que isso não seria importante de ser levado em conta no GT. Aí, do ponto de vista de preocupação, eu também quero relatar aqui a minha percepção, e eu acho que isso não é só com esse compromisso, acho que são todos. Eu acho que as questões político-eleitorais e mesmo questões de políticas públicas municipais, como a revisão do plano diretor, têm um impacto grande, estão mobilizando muito os atores, os conselhos, os conselheiros, a sociedade civil que está preocupada com os destinos da cidade, e eu acho que isso cria um contexto, assim, a gente às vezes eu acho que a gente fica meio falando num comitê, assim, falando num mundo que não existe, sabe? Vamos fazer uma coisa linda, maravilhosa, sendo que o pau está pegando, o pau está comendo ali na Câmara. Então, eu acho que são duas preocupações e duas percepções que eu tenho em relação ao plano de governo aberto mesmo. Se a gente não começa a ficar um pouco meio torre de marfim aqui, fazendo as nossas coisas sem levar em conta a vida real política que está acontecendo lá nos territórios e na Câmara e na Prefeitura. Obrigada. Obrigada, Silvia, pela sua colocação. É claro, né, que isso é uma questão para a gente levar em conta, mas eu vejo também que a gente não, assim, a prefeitura é um ambiente muito grande. E aqui, as mãozinhas de governo aberto, ela tem as suas limitações, tem onde a gente consegue ou não chegar. Então, eu não tenho, e quando eu digo eu estou querendo dizer aqui, né, a nossa área, tem locais que a gente consegue atingir, tem locais que a gente não consegue atingir. Então, tudo que envolve dentro das questões PDE é alguma coisa que está fora aqui da minha realidade de interferência. Eu consigo apoiar, consigo conversar, mas eu não, agora eu não vislumbro uma questão de como trazer essa questão para discutir aqui dentro e a gente apoiar de alguma forma. O que eu vejo essa questão das formações, é, até um motivo da gente pegar essa comunicação para a gente, é para a gente poder entender exatamente onde que está essa falha, que foi uma conversa que nós tivemos aqui com a equipe, onde que está essa falha, em que momento da comunicação quebrou-se isso, até mesmo porque a gente precisa entender essa lógica, né? Se foram os conselheiros que pediram essas formações, por que eles não foram?
né? Então, essa reunião, inclusive, serve para a gente ter esse tipo de trabalho e aproximação. E eu vejo o potencial desse compromisso, o potencial dessas formações em como prepará-los enquanto sociedade civil, no sentido de fazer essa junção com relação às outras questões que estão pegando fogo, né? Porque quando a gente conversa com os conselheiros, a gente não sente a organização dentro do próprio conselho, porque eles brigam entre eles. Eu não sei se foi essa a impressão que o Armando teve, mas foi o relato de uma das conselheiras. Ela é nova, primeiro mandato, e aí ela trouxe a questão deles brigarem entre eles. Então, essas formações e levar esse aparato de ideias novas, de pensarem e trabalhar em conjunto, eu acho que tem um potencial de fazer com que eles se organizem primeiro, né? Porque para a gente poder começar a usar um conselho mais organizado, para poder chegando em outras instâncias, em outras esferas. A Clarice levantou a mão. Pode falar, Clarice, por favor. Era isso mesmo que eu ia complementar. Silvia, muito obrigada pelo seu input. E já vendo que existia esse potencial desafio lá nos conselhos, né? A gente fez o nosso curso, o tema de interesse é avaliado até antes. A gente manda um formulário e eles respondem. E imaginem qual é o item que foi mais escolhido. Exatamente essa discussão de formação, que eles querem discutir como fazer essa discussão de formação. Foi o item mais votado, entende? Então, eu diria assim, a percepção está corretíssima, a informação, Silvia, que você tem é muito relevante. Por outro lado, se a gente não for mais a fundo para fugir dessas questões políticas e trazê-los por uma questão mais apartidária, né, a gente não vai sair do lugar, entende? Daí a proposta até, esses 2 feedbacks aconteceram nessa reunião com as meninas, e as meninas disseram assim, olha, os conselheiros mesmo, eles brigam. Tem gente que foi eleito lá para ser cabo eleitoral de vereador. Todo mundo sabe disso. Ora, se todo mundo sabe disso, e se a gente não fizer nada para mudar, a gente não vai sair do lugar, entende? E essa construção é lenta, precisa ter essa compreensão, né? E aí a gente tem que vencer essas barreiras aos poucos, né? Por isso essa proposta que a Patrícia acabou fazendo nessa conversa, de chamar uma conversa prévia, é pelo menos assim, olha, tivemos essa leitura, tivemos essa avaliação, vamos ver então como que a gente consegue evoluir. Vocês preferem então que a gente escolha algum conjunto de conselheiros de uma área específica para a gente trabalhar esse treinamento? A gente vai para ouvir, entende? E aí a Patrícia estava relatando exatamente o porquê dessa reunião, dessa conversa aí no dia 26, né? Eu não sei, eu acredito que se a gente conversar, a gente tem chance de entender, né? Senão a gente acho que não vai sair do lugar, era isso. Obrigada. Obrigada, Clarice. Isso mesmo, porque como aqui a gente não tem gerência sobre o conselho, a gente fica muito distante dessa comunicação. Então, essa foi uma tentativa nossa de vamos aproximar essa comunicação, até mesmo para a gente poder engajar esse coordenador para que ele engaje os outros conselheiros. Então, é claro que essa aí é uma, é uma nova forma da gente atuar com o conselho, porque até ontem eu não tinha o contato desses conselhos, agora a gente tem aqui numa parceria, né, Casa Civil, são equipes diferentes, mas a gente está trabalhando para um mesmo propósito, né, então nós nos alinhamos enquanto gabinetes para que a gente pudesse fazer essa aproximação enquanto formação. Então, assim, o poder aqui de governo aberto é conseguir falar com o conselho sobre formações, sobre problemas específicos de outras esferas, eu não posso convocá-los diretamente, tá? Então, só para assim vocês saberem até onde nós vamos atuar aqui. Só sugiro que nessa conversa, acho ótimo vocês terem o canal aberto,
conversar assim, não necessariamente perguntando por que não vieram, mas falando, olha, vocês têm essas demandas, a gente sabe, a gente fez um mapeamento, o que está competindo com isso? Porque pode ser que seja isso, assim, estão tendo formação de outros lugares, que outras organizações já fazem isso, oferecem, concorrem, ou cada um está se virando de um outro jeito, ou tem atividade política que está... Então, acho que é um pouco ouvir um pouco a realidade mesmo, para entender por quê. Não do ponto de vista de o que a gente pode fazer diferente, mas mais o que está rolando na sua vida que pode estar atrapalhando, entendeu? Pode estar impedindo. Compreendi. Então, perfeito. Agora, avançando para o 3.4, nós estamos na fase de desenho de pré-requisitos para a plataforma. A Controladoria Geral do município, a gente vai começar essa plataforma com 33 conselhos, tá? Esse mecanismo do 3.4. Eu falo plataforma, mas é um módulo que vai para dentro do Participe Mais, e a gente vai, o nosso escopo de trabalho é começar com 33 conselhos. O CODUSP, que é o Conselho do Usuário de Serviço Público, que é gerido pela Controladoria Geral do município, que já nos enviou o relatório dos requisitos que eles precisam dentro da plataforma, e os 32 CPMs. Então, a nossa expectativa é de outubro a gente já ter esse protótipo funcional, claro, operando com esses 33 conselhos já dentro da plataforma. E aí depois é um cronograma de implementação dos outros 59 que a gente tem aqui em São Paulo, que se desmembram em outros X conselhos. Né? Mas aí é um trabalho mais intersecretarial e pontual que a gente vai ter que fazer, né? Traçar um cronograma de implementação, acionar cada secretaria gestora de um conselho para que ela comece esse trabalho de implementação de informações. Agora a gente está com nossa reunião quase no final e vou passar então para o compromisso 4, que é agora a gente só tem a etapa, o marco 4.3, que é da Secretaria de Educação. Ana Maria? Oi, tudo bom? Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Então, boa tarde a todos. A gente deu mais um passo, então, para a elaboração desse compromisso no nosso último GT, encontro do GT. A gente fez uma análise dos estudantes retidos por faltas em 2021. Então, a gente conseguiu fazer uma projeção, né? Não uma projeção, mas, de fato, um histórico dele, fazer esse levantamento de históricos de quantos continuaram na rede 2022, quantos continuaram na rede 2023. A gente conseguiu fazer um mapeamento de quem foi para uma rede estadual, que a gente tem acesso, estadual do estado de São Paulo, e também conseguiu verificar algumas crianças que estavam matriculadas em outros municípios. Então, a gente percebeu, a princípio, que a gente teve um grande quantitativo que continuou na nossa rede, o que a gente entende que é muito interessante, porque não é necessariamente uma questão de não confiar no nosso trabalho, mas é uma questão de que, aquele momento, foi necessário algum tipo de reprovação, seja ele por falta, né? Então, a gente também percebeu um número relativamente grande de alunos que foram reclassificados. Então, só para... Não sei se todo mundo está habituado com esse termo, mas o aluno, quando ele vai para o ano seguinte, se ele foi reprovado, ele pode passar por um processo de reclassificação, onde ele pleiteia uma vaga dentro do ano seguinte, como se ele não tivesse reprovado. Então, isso vai passar por alguns critérios, por exemplo, uma avaliação da unidade, para ver se esse aluno tem as condições necessárias ou a idade necessária para fazer o acompanhamento na série seguinte. Então, a gente percebeu um pouco desse movimento, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, o que também é bem comum, considerando a faixa etária, né? A gente sabe que existe uma preocupação muito grande nos anos iniciais referente à alfabetização, que ele é um processo mais demorado, ele é um processo que precisa de uma interferência muito mais pontual do professor, e que, se ele passa, né, ele fica muito mais difícil de ser atingido posteriormente em anos seguintes. Diferente dos outros anos, que, por mais que a gente tenha conhecimentos básicos, né, eles podem ser retomados ao longo de todo um ciclo. Lembrando que também a gente tem uma concepção aqui na Secretaria Municipal de Educação de ciclo educacional, né? Então,
Os ciclos, eles compreendem do primeiro ao terceiro ano, primeiro ao terceiro ano é o ciclo de alfabetização, do quarto ao sexto é o ciclo interdisciplinar, e do sétimo ao nono é o ciclo autoral. A gente agora está numa fase, a gente vai finalizar essa semana todas as entrevistas com as áreas técnicas para levantamento de todas as ações realizadas para a secretaria, e a gente inicia a fase de consolidação de dados e, de fato, a intersecção entre eles para entender os pontos comuns para a produção do relatório agora. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Oi, Silvia. Não, eu acho super legal esse tipo de informação e fico me perguntando se está previsto, se seria possível, o que vocês estão pensando para fazer chegar essas informações de uma maneira bem didática mesmo, para as próprias comunidades escolares, principalmente. Como é que vocês estão pensando? Porque, assim, acho que já deve ter várias iniciativas de reflexão e de compartilhamento de informações sobre o impacto da pandemia na educação, obviamente, mas às vezes para os pais você falar assim, olha, o seu filho é um dos não sei quantos por cento, ou um dos não sei quantos milhares que aconteceu isso, isso e isso, e que a gente está fazendo isso, isso e isso, para a pessoa se sentir, né, cuidada, mas também de uma maneira menos estigmatizadora, não sei. Mostrar que a situação é uma situação que está sendo estudada e que está sendo trabalhada, dá uma tranquilidade, eu acho, para os adultos responsáveis e para os professores e gestores municipais de educação também. Então, só fiquei me perguntando se tinha alguma ideia sobre isso. Obrigada, Silvia. Eu acho perfeita essa sua colocação. Eu acho que o primeiro ponto que a gente está trazendo é uma questão de proteção de dados. Então, assim, essas crianças elas não serão necessariamente identificadas, né? Então, para o público, a gente pensa em tornar esse relatório público, né? Quer dizer, obrigatoriamente ele é público, esse relatório. Então, a gente está tendo todo esse cuidado para que as informações que a gente vai prestar no relatório não se chegue na criança. É uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro, né? Então, se eu faço um tipo de descrição, onde eu digo onde a criança estuda, qual que é o ano dela, qual que é a turma, cor, raça, gênero, eu vou identificar essa criança possivelmente. Então, a gente está tendo toda uma discussão aqui dentro de que forma a gente vai contemplar esses dados. E também a gente tem pensado muito na questão da linguagem, né? A gente entende quem é o nosso público, a gente entende que nem sempre o nosso público ele vai ler um relatório que talvez seja relativamente complexo. Então, a gente tem buscado ferramentas, talvez através de painéis, a gente tem visto isso com a nossa área de TI, painéis mais interativos de fato, onde a gente consiga observar essas ações e esses estudantes. Então, alguns painéis eu já tenho apresentado nas nossas reuniões do GT. Talvez eles não compõem o relatório final, mas eles vão trazer dados onde lá vão também estar inseridos, né? Então, a gente está com essa preocupação bem grande com a visualização disso para a sociedade civil como um todo, para que ela seja de fácil entendimento e pensando muito nas questões da linguagem simples, que são elencadas pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, né, são disseminadas por elas, então a gente está usando essas diretrizes para que essa informação esteja, logicamente, mais descrita dentro de um relatório que seja qualitativo, que seja um documento oficial da Secretaria, mas também pensando nessa comunicação com o munícipe para que a informação possa chegar de uma maneira clara e precisa também. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, nós passamos um pouquinho, terminamos assim em cima, estamos pontuais. Luan, gostaria de fazer um pedido para você aqui para retransmitir
e reorganizar os convites das reuniões do fórum, tá? Inclusive tirando os colegas que não fazem mais parte e revisando os e-mails da Carolina, até mesmo porque aconteceu, a Gioia também não localizou o convite, por isso que ela não achou o link, ela não entrou na reunião de hoje. Ela me mandou uma mensagem no telefone, só que como eu estava sem olhar o telefone, eu não vi que ela tinha me chamado durante a reunião. Então, a gente vai mandar, claro, as reuniões ficam gravadas, né? E só para lembrar que o link da reunião também fica no nosso site, dentro da página do plano. Então, se perdi o link, ela está sempre publicada, a reunião do fórum tem o link lá para acesso no nosso próprio site, tá bom? Então, esse é o trabalho que a gente tinha aqui para hoje. Agradeço a todos vocês e a gente segue aí à disposição por e-mail, por telefone, dentro do GTs. E lembrando que eu vou disparar para vocês um convite para o lançamento do livro que a Clarice mandou no grupo do fórum, só para lembrar que tem o lançamento, Clarice colaborou, né, dentro da... Vou deixar a Clarice falar, porque foi ela que fez. Clarice, por favor, fica à vontade de convidar todos os membros aqui presentes. Eu estou no meio da apresentação. Armando, você pode falar? Oh, perdão. Tá bom, pode deixar. Então, esse livro é resultado aí de um trabalho em parceria com a Universidade Católica de Brasília, tá? E é resultado de um projeto Mega Tendências Brasil 2040, tá? Então, ele tem aí uma série de artigos e materiais produzidos com esse pano de fundo, né, em vários aspectos. O artigo da Clarice, ela fez junto com o professor Marcelo, que é da Poli, e a Rita, que é uma arquiteta, e eles focaram em cidades inteligentes, tá? E tanto o Marcelo quanto a Clarice quanto a Rita, né, participam de um grupo que eu também participo na Universidade de São Paulo, é um grupo de pesquisa sobre cidades inteligentes. Então, o lançamento vai ser lá na cidade universitária, no edifício Mário Covas, e está o convite aí no grupo, né? E vai ter palestra, vai ter um brunch, vai ser uma conversa boa lá. Se vocês puderem ir, acho que vai ser agradável. E tem tudo a ver com a nossa temática, né? Que é o futuro das cidades. Obrigada, Armando. Então é isso. Por hoje estamos encerrados, pessoal. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Emily. Obrigada.